Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte teve um importante papel na Revolução Francesa, e ele foi um grande comandante militar, vencedor de muitas batalhas. Além disso, Napoleão conseguiu derrubar o papado, no ano de 1798, e ainda tornou-se imperador da França, em 1804. Napoleão decidiu abolir o culto da razão e do ser supremo, pois ele achava que tais movimentos não iriam beneficiar em nada a França. Napoleão favoreceu muitas correntes religiosas e políticas, como Estados Unidos, maçonaria, iluminismo, judaísmo, protestantismo, e também o catolicismo, mesmo após a queda da autoridade papal. No ano de 1801, Napoleão e o Papa Pio VII fizeram um acordo, onde o bispo de Roma reconheceu a superioridade do Estado em relação à Igreja. Em troca deste ato, Napoleão reconheceu o catolicismo como a maior religião da França, contudo o Estado era o soberano. A soberania papal estava muito ferida, e o bispo de Roma já não conseguia mais exercer o poder político e religioso que ele manifestava séculos atrás. Durante a presidência de Thomas Jefferson, os franceses venderam no ano de 1803 a região da Louisiana para os Estados Unidos, um acontecimento marcante que quase duplicou o controle territorial norte-americano. A Louisiana era uma enorme região que foi disputada pelos espanhóis e franceses e que acabou com a vitória dos últimos. Este mapa dos Estados Unidos mostra a grande região da Louisiana em branco, que a França vendeu aos norte-americanos, em 1803. Dessa forma, os franceses auxiliaram no crescimento e fortalecimento da besta que emerge da terra, pois os influentes franceses e americanos seguiam os mesmos ideais iluministas, maçônicos e deístas. Nesta medalha napoleônica criada no ano de 1807, existe uma referência à ajuda dos franceses aos norte-americanos. Veja no lado direito da imagem que um anjo coroa a grande águia, que é um dos principais símbolos dos Estados Unidos e também do Império Romano. Napoleão restaurou o catolicismo na França e favoreceu os judeus, e então muitos o repudiaram por isso. Ele permitiu a liberdade religiosa, de maneira que os católicos, protestantes e judeus alcançaram o direito de praticar suas religiões publicamente. Enquanto esteve no poder, Napoleão revogou leis que discriminavam os judeus, como, por exemplo, a obrigatoriedade de residirem em guetos, pois ele se esforçou em reintegrar os judeus na sociedade francesa. Tais atitudes fizeram com que Napoleão fosse muito respeitado entre os judeus. Mas apesar de mostrar certa tolerância religiosa, Napoleão instalou uma censura ditatorial e proibiu escritos que não estivessem de acordo com seu governo. Por ser um homem muito ambicioso, ele buscou grande glória para si, e parte de sua inspiração provinha do audaz Alexandre Magno, do Império Carolíngio de Carlos Magno e do antigo Império Romano. De maneira que Napoleão empreendeu várias conquistas territoriais e tornou-se uma espécie de César na França. Contudo, suas expedições militares custaram a vida de milhares de homens, como também resultou em enormes gastos, fatos que causaram um grave declínio econômico na França e o crescimento da oposição ao seu governo. Apenas, na luta contra a Rússia, morreram mais de 550 mil soldados do exército francês, e para piorar a situação, Napoleão não conseguiu conquistá-la. A quantidade total de mortos, na campanha contra a Rússia, passou de 1 milhão de pessoas, somados ambos os lados conflitantes. O desejo incessante de poder levou o líder francês à decadência, um castigo que destruiu muitos outros nomes no decorrer da história. Napoleão não preocupava-se com a quantidade de mortos, mas apenas em alcançar a vitória, e ele chegou a dizer as seguintes palavras: os homens são como os números, só têm valor em relação ao lugar que ocupam. Não iremos detalhar todas as lutas de Napoleão neste vídeo, pois seria necessária uma longa descrição dos fatos, tanto na Espanha, Áustria, Alemanha, Portugal, Itália e Rússia, já que o líder francês invadiu todos estes
e outros países, além de ter lutado contra a Inglaterra. Um fato interessante é que Napoleão auxiliou, indiretamente, na independência da América do Sul, devido às suas lutas contínuas com as potências da Europa, que focaram na ameaça francesa e deixaram suas colônias na América do Sul em segundo plano, facilitando de certo modo a independência delas. Embora tenha conquistado muitos territórios ao longo dos anos, o expansionismo de Napoleão finalmente chegaria ao fim, pois a partir de 1813, derrotas sucessivas fizeram com que algumas regiões se tornassem independentes. E então as fronteiras da França retornaram à época da Revolução. Napoleão manteve-se como imperador da França até abril de 1814, data em que ele foi obrigado a abdicar. Napoleão acabou sendo exilado na ilha de Elba, na Itália. Porém, em 20 de março de 1815, ele voltou ao poder e governou até 22 de junho desse mesmo ano. Nesse tempo, Napoleão sofreu uma dura derrota de seus inimigos, e então ele foi novamente exilado, desta vez para a ilha de Santa Helena, território pertencente aos britânicos. Após refletir amargamente sobre suas falhas e desejos não concretizados, na distante ilha de Santa Helena, Napoleão ficou muito doente e passou seus últimos momentos em agonia. Ele morreu em 5 de maio de 1821, e seu triste e doloroso fim mostra que a busca por poder e glória leva o homem ao caminho da ilusão e destruição. Pois todo aquele que almeja conquistar o mundo acaba se perdendo em meio às suas vaidades, e sua vida se transforma em cinzas.